meu Senhor, falando, ó Pai, a sua palavra, meu Pai amado. Nos norteia, meu Pai amado, nos dá direcionamento, meu Pai amado. Coloca, meu Pai amado, na boca dele, meu Pai, a sua vontade, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Glória a Deus, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estava aqui sentado de cabeça baixa e eu estava me tremendo todo. Parece que é a primeira vez que eu estou pregando. Mas Deus ele vai usar de misericórdia e vai usar esse miserável pecador. Amém? Meus irmãos, eu quero compartilhar com a igreja uma passagem muito conhecida que se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 10, no seu verso 38. E você já vai intercedendo, fala: Senhor, usa esse menininho, usa esse miserável pecador para falar comigo. Amém? Jesus, ele é especialista, irmão, em fazer o que o mundo rejeita ser útil na presença dele. Deus é bom demais, irmãos. Lucas capítulo 10, verso 38. Eu vou ler aqui 3 versículos e você guarda muito bem o que a pastora falou. Aquieta o seu coração e saiba que a resposta, ela sempre vem de Deus. Às vezes nós estamos muito inquietos, muito preocupados e colocando a mão aonde nós não devemos colocar as nossas mãos. Amém? O versículo 38 diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe: pois que me ajude. Amém? Curva sua cabeça que nós vamos fazer uma oração, porque Deus ali, ele tem algo para falar com nós esta manhã, esta noite, ó. Senhor Deus eterno Pai, a tua palavra é lida, Pai, neste momento, Senhor, e eu te peço a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua autoridade. Eu entrego, Pai, toda a liberdade que o teu Espírito Santo tem para falar conosco nesta manhã, Jesus, tu és maravilhoso, tu és santo e tu és fiel, Pai. Tenhas liberdade, a palavra é tua, a casa é tua, o povo é teu, Pai. Seja feita a tua vontade, Pai, o teu querer nesta manhã de domingo, Pai, para a glória do teu santo nome, que o teu poder, o teu fogo, Pai, incendeie o nosso coração nesta manhã e que toda distração caia por terra, Pai, pelo poder do teu santo nome, Jesus. E nós choramos e te agradecemos, e você aplauda o nome do Senhor e você pode se assentar. Meus irmãos, nós acabamos de ler um trecho muito conhecido de uma palavra que fala de duas mulheres a qual elas vão ter uma honra. Elas vão ter uma honra mais do que dupla. Elas vão ter a honra de não receber um presidente na sua casa. Ela não vai ter a honra de receber um artista na sua casa, não. Essas mulheres no dia em questão, na época em questão, elas têm o privilégio de receber aquele que é o enviado de Deus. Aquele que não houve pecado nele. Ele foi tentado, mas em tudo ele conseguiu suportar o pecado. Aquele que encanou na terra como carne, mas ele não foi carne pecaminosa igual eu e você somos. Aquelas mulheres, elas receberam e elas tiveram o privilégio e a honra de receber Jesus Cristo. Elas tiveram a honra de receber Jesus em sua casa. E a Bíblia vai nos dizer que Marta foi a quem recebeu, Marta foi quem abriu a porta para Jesus. Mas tem um porém, Marta, ela vai receber Jesus e Jesus vai entrar na sua casa. Mas a Bíblia nos diz que Marta, por um momento, ela entra numa questão de distração. Marta, ela não está atenta com o que está acontecendo no seu dia.
Marta não está atenta com quem está na sua casa. Marta começa a se distrair. Logo eu aplico pelas nossas vidas. Nós devemos tomar cuidado com as distrações ao nosso dia a dia. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que nos distancia daquele que está presente em nossa vida. Talvez na nossa vida as nossas distrações são o WhatsApp, são o Instagram, o Facebook e a Netflix. E nós devemos identificar essas distrações. Nós devemos permanecer como aquele que é, que era e que há de vir. Às vezes o nosso lazer está nos distanciando de Deus. Às vezes os nossos amigos estão nos distanciando de Deus. E nós devemos identificar essas distrações. E nós devemos identificá-las e corrigi-las antes que seja tarde demais. Porque quando estamos andando no caminho, quando estamos prosseguindo no caminho e começamos a se distanciar pelas distrações, é tranquilo voltar no caminho. É tranquilo se você estiver numa estrada e o seu carro for um pouco para o acostamento, é fácil você voltar para o caminho, é fácil. O problema é quando você está no caminho, andando no caminho, mas a distração foi tão grande e a percepção demorou para acontecer que quando você foi ver já era. Logo eu vou aplicar na sua vida as distrações mundanas. As distrações que o mundo te oferece e você não percebeu. Logo o mundo te oferece é só uma cervejinha. Logo o mundo te oferece é só um lazerzinho. Logo o mundo te oferece é só uma noitada. E realmente é só uma, é só duas, é só três. Só que quando você foi perceber, quando a percepção e a lucidez caiu em si, já é tarde demais, você não consegue voltar para o caminho. Mas não tem problema. A minha esposa não está atenciosa comigo esses dias. É só uma distraçãozinha. É só uma saidinha do caminho, não tem problema. E aí, quando vai ver, você já se afundou por inteiro. Quando vai ver, você já saiu da direção, você já saiu do caminho, você já saiu do propósito. E aí o problema não é você sair do propósito, o problema é que quando você sai é difícil retornar. É difícil voltar à direção, é difícil. Quantas pessoas não queriam ter o privilégio que nós temos hoje, de estar aqui dentro? Porque você sabia que o simples fato de você estar aqui dentro, tem pessoas lá fora que não conseguem. O simples fato de sentar na cadeira e ouvir a palavra. Há um impedimento, há um bloqueio. Por quê? Porque a nossa vida ela é gerada pelo mundo espiritual. E há uma batalha na nossa vida. Há uma luta que ela não cessa. Mas você tem que começar a buscar entender. Porque enquanto você está aqui, às vezes Deus já livrou você da morte. Enquanto você se achega aqui, Deus já guardou a sua casa. Deus já guardou a sua família. Mas as distrações do mundo fazem você entender e você ter a falsa ilusão de que isso aqui é só um templo. Isso aqui é só um lugar. A palavra de Deus, ela é pregada muitas das vezes. Então as distrações do mundo fazem você acreditar que é só mais um livro qualquer. Mas esse livro já mudou a vida de tantos usuários de drogas. Esse livro já restaurou tantos casamentos. Esse livro já salvou tantos filhos que mãe chorou, mãe se humilhou na presença de Deus. E esse livro, por uma palavra, Deus mudou a história de muitas pessoas. Então isso aqui não é só um livro, isso aqui não é somente algo religioso, não. Eu não quero que você compreenda esse cenário como um cenário religioso, não. Eu quero que você compreenda esse cenário como um cenário de salvação, de transformação. Porque o que Deus quer fazer na sua vida é te transformar. Deus não quer te transformar num religioso. Deus não quer te transformar em alguém que usa terno e gravata e não tem a vida transformada. Não, Deus está transformando. Deus quer transformar você de dentro para fora. Deus quer mudar aquilo que ninguém consegue mudar. Deus quer mudar as feridas lá dentro.
Tem ferida que você não vai conseguir, não vão ser conseguidas, não vão ser curadas automaticamente, sozinhas. Não. O tempo, ele cura muita coisa, mas nem tudo. Tem muita coisa que só Jesus pode fazer. Tem muita coisa que só Deus pode operar. Às vezes, eu vou contemplar, eu vou dizer para você, os homens, para quem olha, muitos homens por aí na rua, nós olhamos a aparência, cara fechada. Nós que estamos aqui de homem, naturalmente nós temos a cara fechada. Naturalmente. É aquela imponência de querer passar uma visão de que é forte. Automaticamente é isso. Dificilmente nós vai estar olhando para alguém e vai estar com um sorrisinho na cara. Dificilmente. O homem tem essa vaidade. Mas só Jesus sabe as suas dores. Só Jesus sabe as suas lutas. Talvez nós olhamos para os nossos rostos e nós falamos assim, aquele é chucro, aquele é careta, aquele é bravão, mas só Deus sabe o que machuca. Só Deus sabe aquilo que nos fere. Só Deus sabe aquilo que nos já feriu. Mas hoje, nesta noite, eu quero liberar uma palavra para você. Eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei qual é a sua doença, mas como Deus falou comigo por essa semana, que Deus estaria liberando uma cura aqui nesta manhã. Então eu não sei se é uma cura física, eu não sei se é uma cura espiritual, eu não sei se é uma cura de quando você era criança, mas receba a cura da parte do Senhor nesta manhã. E quando nós olhamos para Marta, quando nós olhamos que ela se distraiu, ela não conseguiu receber o convidado e dar atenção ao convidado. Nós vemos que as distrações de Marta podem acontecer nas nossas vidas. Nós até começamos bem a jornada com Jesus. Nós até falamos assim, quando nós conhecemos Jesus, entra dentro da minha casa. Jesus faz morada, e nós cantamos louvores, nós entoamos, nós falamos, Senhor, Tu és santo, entra na minha casa, muda a minha história, transforma a minha história. Mas depois, Jesus entra e nós nos desviamos do foco. Aí nós falamos, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Depois que nós falhamos, depois que nós erramos, depois que nós se desviamos do caminho, depois que nós se aprofundamos no pecado, nós falamos, Jesus, o Senhor se esqueceu de mim. Mas na verdade não. Às vezes, o que acontece é que nós estamos no cômodo errado. Às vezes nós estamos lá no quarto, mas Jesus está nos esperando lá na sala. Às vezes Jesus não se distanciou de nós. Não foi Jesus que se afastou de nós, não foi Ele que deu um passo para trás, não. Ele está no mesmo lugar. Quem deu o passo para trás, quem correu, quem caminhou foi eu e você. Mas Jesus está no mesmo lugar. Jesus está nos esperando de braços abertos, independente do meu e do seu pecado. Porque nós falamos, Senhor, isso aqui foi muito grave, aquilo ali foi muito grave, mas o Senhor está falando, não, isso é muito pouco pela minha graça, isso é muito pouco para o meu amor. Nenhum pecado aqui é surpreendente para Jesus. Nenhum pecado aqui é tão grande que a graça não superabundou. Nenhum pecado. Você que mentiu, você que roubou, você que adulterou, você que caluniou, você que matou, não importa. A graça de Deus, ela ainda superabundou os nossos pecados. Ninguém aqui é digno, ninguém aqui é merecedor daquilo que Jesus fez. Ninguém. Não importa o quanto você se entregue para Ele, você não é merecedor. O céu não vai ser para você porque você merece, não. O céu não é para aquele que doa 1 milhão para caridade, não. Há quem diz, há quem se engane com influencers que vivem a vida em pecado, mas
tem a vida de caridade ativa. Há quem se engane. Mas ele é assim, só que ele ajuda as pessoas. E daí? O céu não é comprado. Não tem como comprar o céu. Se eu ajudar 10 pessoas hoje, isso não muda nada. Isso não muda nada. Eu continuo sendo pecador, miserável, dependente de Deus. Isso não muda nada. Mas aí, nós entramos no foco de Maria. Aí nós entramos no foco de Maria. Maria, ela não vai receber Jesus. Ela não foi a pessoa que deixou Jesus entrar dentro da casa. Não, Maria não foi. Só que Maria, ela toma uma atitude quando ela sabe que Jesus está na casa. Quando Maria toma uma atitude, ela sabe, se Jesus está na casa, eu vou tomar a melhor decisão da minha vida. O que Maria poderia fazer? Maria poderia falar assim para Marta, ó, faz o seguinte, você recebeu Jesus, vá lá conversar com ele. Vá lá, fica lá com ele, que eu faço os deveres de casa. Mas Maria vai tomar uma atitude muito sábia. Maria vai tomar uma atitude que eu e você às vezes não tomamos, porque nós queremos fazer pelas nossas mãos, nós queremos tomar decisões pelas nossas vontades, nós queremos tomar atitudes por aquilo que nós achamos que conhecemos. Maria vai tomar atitude. Qual é a atitude? Ir aos pés de Jesus. O problema nosso é que nós enxergamos as dificuldades e não vamos para os pés de Jesus. O problema é que a gente quer dar um jeitinho em tudo. Em tudo o ser humano quer dar jeito, tudo. Senhor, a minha vida financeira está difícil. Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer um bico. Senhor, a minha vida sentimental está difícil. Meu casamento está difícil. Vou dar um jeito. O que eu faço? Abandono a mulher, tem mulher em todo canto. Senhor, a minha vida espiritual está difícil. O que eu faço? Abandono, depois eu volto. Nós tudo tomamos jeito, mas já pensou como seria a nossa vida? Se em meio às dificuldades, em meio às tristezas, em meio às angústias, em meio às aflições, nós tomássemos a decisão que Maria tomou de correr para os pés de Jesus? Pensa bem, será que você não tinha mudado? Será que você não tinha sofrido menos? Eu, no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de decepção, eu poderia muito bem falado para Jesus, Senhor, me ajuda. Qual foi minha atitude? Eu pus a mão. A minha mão fez eu perder alguma quantia de dinheiro. Então, se nós colocamos as nossas mãos naquilo que às vezes é propósito de Deus, para não fluir, vai dar errado. Porque o fator da gente estar aqui, perto de Jesus, não significa uma vida de sucesso. Pelo contrário. Jesus um dia falou assim, ó, no mundo tereis aflições, angústias, decepções, vai ser traído, vai ser caluniado. E nós queremos chegar na igreja e encontrar um mar de flores. Nós queremos encontrar na igreja um mundo de perfeição. Eu vou sair de lá porque eu não gosto de fulano, porque ciclano é desse jeito, fulano é desse jeito e tal. Mas você está preocupado com o quê? Você está procurando perfeição no lugar errado. Quando você enxergar um defeito na outra pessoa, você lembra do seu. Fulana é chata. Ixi, mas eu sou pior que ela. Então deixa eu ficar na minha. Porque sempre tem um pior do que você, irmãos. Quer dizer, você é sempre pior do que alguém. Sempre tem um melhor que você. Então quando você lembrar quem você é, você vai começar a não procurar mais perfeição aqui dentro. Você vai começar a entender que aqui é um hospital. Aqui chega pessoas doentes, aqui chega pessoas feridas. Aqui chega pessoas machucadas. É trauma de infância, é abandono de pai, é abandono de mãe, é percas. Então nós entendemos que aqui nada mais é do que todo um povo ferido, todo um povo doente, necessitando de um só Senhor. O Senhor Jesus Cristo.
Então nós mudamos a nossa percepção. Mas nessa manhã, eu quero que você lembre de uma coisa. Em todos os momentos da sua vida, lembra de estar nos pés de Jesus. Nós temos que pegar as nossas ações, nós temos que pegar as ações vizinhas, pegar as ações de pessoas e nós temos que tomar como exemplo, seja para eu fazer e seja para eu não fazer. Então, quando você enxergar sobre, vou te dar um exemplo, quando você enxergar sobre uma liderança, uma ação errada, você lembra, quando Deus me usar eu não vou fazer isso. Mas quando você enxergar em alguém que está acima de você, uma ação certa, você fala assim, quando chegar a minha vez, eu vou fazer desse jeito. Então, nossa vida, nós temos que olhar as coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas eu guardo, as coisas ruins eu jogo fora. Aquilo que edifica a obra do Senhor eu guardo, aquilo que não edifica eu jogo fora. Eu passei em igreja onde eu sei que por eu não agradar, por eu não bajular, eu fui travado, eu fui bloqueado. Eu fui cortado. E o que eu fiz? Eu comecei a mudar minha percepção e falar assim, eu não vou fazer igual quando chegar a minha vez. Mas teve coisas que a pessoa fez de bom que eu falei, opa, isso aqui dá para agregar na obra de Deus. Então a nossa vida ela é mediante a discípulos, irmãos. Nossa vida é mediante a discípulos. Hoje você está aqui dentro, sentado. Mas daqui 3 anos, 4 anos, você talvez é um pastor. Você está abrindo uma igreja. Nós não sabemos a vontade de Deus, nós não sabemos o querer de Deus. Houve uma promessa sobre a minha vida quando eu tinha 19 anos, 18, 19 anos. Uma pastora falou para mim assim, ó, até os 28 anos de idade, Deus vai te entregar um ministério. Até os 28 anos de idade, Deus vai te entregar um ministério. E eu falava, e com 18 anos eu falava assim, Senhor, mas como? Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, nós não enxergamos o amanhã igual Deus enxerga. Talvez você está aqui e você não está enxergando saída para o seu cenário. Talvez você está olhando a sua família, a sua parentela e você está falando, Senhor, não tem saída, não tem jeito. Talvez você conheça alguém que está afundado nas drogas. O Senhor me mostra pessoas que, quando eu falei isso, pensou em parentes que estão afundados nas drogas, na malandragem. Você automaticamente pensou nessa pessoa e fala, Senhor, mas como? Mas o Senhor tem poder para fazer. O Senhor tem poder para mudar. Mas, Senhor, ele até moto rouba, mas o Senhor tem poder para mudar. Então, nesta manhã eu quero que você saia daqui com a palavra, uma convicção dentro da sua vida. Não importa as dificuldades, não importa o que está acontecendo lá fora, você sempre vai estar nos pés de Jesus. Irmãos, vontade de desistir, vontade de parar, vai ter, irmãos. Vai ter vontade de jogar tudo pro alto, vai ter dias que você vai falar assim, eu não tô com vontade de ir para a igreja, eu não quero ir para a igreja. Vai ter dias que você não vai querer, irmãos. Vai ter dia que você vai falar assim, eu não quero mais parar, eu não quero mais renunciar, não quero mais. Só que em todavia, irmãos, a nossa natureza ela vai florescer, mas nós temos que lembrar que há um Deus que pode mudar todas as coisas. Por essa semana foi uma luta terrível, uma batalha terrível. Sonhos, perturbações, o diabo gritando no meu ouvido. Foi uma peleja para estar aqui. Mas em todavia eu sabia, irmãos. Todavia eu sabia que eu deveria estar nos pés daquele que pode todas as coisas. Meus irmãos, a Bíblia vem nos dizer que Maria, ela vai estar servindo a Cristo. Ela vai estar servindo a Jesus. Eu já quero dizer para você que há uma diferença muito grande entre estar servindo Jesus e estar servindo a religião.
Há uma diferença muito grande, há uma percepção que as pessoas não tomaram para si. Há uma percepção muito grande que as pessoas não entenderam ainda qual é o propósito de Deus. Pela Bíblia, a Bíblia diz assim que uma certa feita vão chegar para eles e vão falar assim: Senhor, em teu nome preguei, profetizei, expulsei demônios, curei enfermos, mas Jesus vai falar assim: aparta de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque muita gente ainda não entendeu que ser Marta, quando Jesus está na casa, é muito grave. Senhor, eu estou preocupado muito em pregar. Senhor, eu estou preocupado muito em fazer isso. Senhor, eu estou preocupado muito com aquilo, com não sei o quê. Mas e aí? E Jesus? Senhor, eu estou preocupado com a casa. Senhor, eu estou preocupado com aquilo. Mas e você está sentando para ouvir Jesus? Você está aos pés dele para ouvir Jesus? Eu no aconselhamento, eu não aconselho o cara casado pregar 30 dias no mês. Eu não aconselho. Eu não acho ético pregar 30 vezes no mês um cara casado. Não tem ética. Não tem ética. Nós precisamos ter vigilâncias. Só que, infelizmente, muita gente é religioso demais para entender isso. Muita gente é religioso demais. Se ouvir isso, vai falar que eu sou usado pelo demônio. Que é os demônios que me usam. Vai falar que eu quero paralisar o propósito de Deus. Mas a Bíblia diz que o casado cuide das coisas do casado. O solteiro cuida da obra de Deus. Você que é solteiro, se enfia na obra de Deus, irmãos. Quanto mais você se enfiar, melhor para você. Mas depois que o cara é casado, o cara tem que ter vigilância. Então, nós entendemos nesta manhã um fator do que Maria nos ensina. Que às vezes estar preocupado demais com as coisas não é bom. Estar muito turbulento não é bom. Ter uma turbulência muito grande, ter uma preocupação muito grande na sua vida não é bom. Nós precisamos depositar mais a confiança em Deus. Nesta manhã eu quero que você vai para sua casa convicto de confiar em Deus, independente das dificuldades, independente das circunstâncias. Eu quero que você vai confiar em Deus. Confie naquele que pode todas as coisas. Seja na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Confie em Deus em todo o tempo. A palavra do Senhor, quando Jesus, antes de chegar na casa de Marta e Maria, Jesus está dizendo sobre uma parábola. Essa parábola do bom samaritano, onde um homem é roubado, espancado e ele está padecendo. E aí passa alguém que tinha nome. Passa um levita perto dele, mas não ajuda. Esse levita passa e não consegue padecer da situação. Logo eu lembro o que Jesus falou para os discípulos. Jesus falou que quando nós fizéssemos para alguém necessitado, nós estávamos fazendo para Jesus. Quando você ajuda alguém que está necessitado, você está fazendo para Jesus. Então há uma diferença entre servir a religião e servir a Jesus verdadeiramente. Então Jesus vai falar que, Jesus vai contar a parábola que o levita passa e não dá mínima, não dá atenção para esse homem. Mas passa um bom samaritano e ajuda. Passa um homem de compaixão e ajuda esse homem. E logo nós entendemos algo que Jesus estava explicando. Jesus estava nos ensinando que vale mais amar as pessoas, cuidar de pessoas, do que amar o templo. Porque quando Jesus voltar, quando Jesus for buscar a igreja, nós entendemos o seguinte: a igreja que vai ser arrebatada não é a igreja de 4 paredes, mas é a igreja de carne e osso. É a igreja que foi lapidada, que foi moldada pelo sangue do Cordeiro. A igreja que esteve disposto a ser transformada, a igreja que esteve disposta a ser mudada.
A igreja que abriu mão do mundo, a igreja que abriu mão das tentações mundanas, das carnalidades lá fora. Eu quero que nesta noite você comece a ouvir a voz do Espírito Santo. Você começa a ouvir e entrar num propósito de santidade para a sua vida. Começa a renunciar a tudo que está de ruim lá fora. Começa a renunciar a tudo aquilo que te tenta lá fora. Porque o Senhor tem mais para fazer na sua vida. O Senhor pode mudar a sua história. O Senhor pode transformar o seu cenário. O Senhor pode te libertar. Eu não conheço você, eu não sei do seu momento. Talvez o seu vício seja fumar, talvez o seu vício seja beber. Eu não sei qual é o seu vício nesta noite, mas eu quero te convidar. Algo nessa noite vai ser mudado se você quiser. O mundo espiritual hoje, ele se move para te dar uma oportunidade. O mundo espiritual se move hoje para te dar uma nova chance. Uma chance de mudar. Porque alguém que chegou aqui nesta manhã, mas que o Senhor já havia preparado esta hora. O Senhor já havia preparado este momento. Talvez você não está entendendo e falando, Senhor, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo na minha história? Mas nós não sabemos os planos do inimigo, nós não sabemos o plano do adversário contra a nossa vida cotidiana. Nós não sabemos quantas vezes Deus nos guardou, quantas vezes Deus nos livrou no nosso dia a dia. Mas a graça de Deus, ela nos alcançou. A bondade de Deus nos alcançou nesta manhã. Eu quero que você seja como Maria e se preocupe se você estiver como Marta. Se preocupe se você estiver muito atarefado. Não é só dentro da casa, porque tem muita gente cheio de compromissos nas casas, de orações, mas que não conhece Jesus faz tempo. Que não sabem não conversam com Ele, não ouvem Ele há muito tempo. Mas está empenhado na obra, está fazendo muito. Só que está distante de Jesus. Eu quero que nesta manhã você vai convicto para sua casa. Seja como Maria. Talvez essa palavra não está falando como seu presente, mas eu tenho certeza que o seu futuro você pode se encontrar em meio a distrações e você vai lembrar de quem você deve ser na presença do Senhor. Não deixe as distrações dessa terra te distanciar do caminho de Deus. Não deixe as tentações desta terra te distanciar do propósito do Senhor. Irmãos, quem aqui nunca passou por uma dificuldade dentro do seu casamento e aí o diabo soprou, o diabo deu um empurrãozinho? Vai lá, abandona, larga tudo. Quem nunca passou uma dificuldade dentro do seu ministério e o diabo falou, vai lá, abandona, joga tudo pro alto? Quem nunca, irmãos? Quem nunca? Mas nós devemos estar convictos de que quem nos chamou foi Jesus. Isso não vem do Senhor. O sentimento de desistência não vem do Senhor, irmãos. Ele fala que nós devemos lutar até o último dia das nossas vidas. Nós devemos combater até o último dia das nossas vidas. Quanta gente, irmãos, não deixou de lutar, não deixou de persistir e acabou se suicidando. Quantas pessoas o diabo não enganou falando o suicídio é melhor, não tem mais jeito para a sua vida. E talvez você está hoje, nesta manhã, e o pensamento de suicídio já passou pela sua vida este mês passado, mês retrasado. Quantas vezes o sentimento de abandonar o seu casamento não passou na sua vida? Talvez você está aqui ouvindo essa palavra e você está lembrando, semana passada eu tive esse pensamento. Quantas vezes você está aqui dentro e o pensamento de sair da igreja não passou na sua cabeça? De falar assim, eu vou abandonar, isso aqui não é mais para mim.
Mas nesta manhã eu quero dizer para você que todo pensamento hoje, pensamento de desistência, pensamento de morte, pensamentos malignos caiam por terra nesta manhã. Pelo poder do nome de Jesus, que todo sentimento maligno venha cair por terra. Eu quero que você saia daqui transformado, saia daqui disposto a mudar, saia daqui disposto a renunciar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Seja Maria em todo tempo, irmãos. Seja Maria em todo tempo. Esteja disposto a ouvir a voz do Senhor. Esteja disposto a ouvir os conselhos do Senhor. Esteja disposto a ouvir o que o Senhor tem para falar para você. Esteja disposto, irmãos. Esteja disposto, porque às vezes nós pedimos conselho de pessoas, nós achamos que vai ser até um conselho bom. Nós achamos que pela pessoa ser intitulada, pela pessoa ser de repente estudada, ela vai até nos dar um conselho bom. Mas muitas das vezes, esses conselhos vêm destratado do que Jesus quer para as nossas vidas. Irmão, chega para alguém que não tem os princípios de que o casamento deve ser único. Seja para alguém e fala assim, meu casamento tá mal, para você ver o que ele vai falar, o que ela vai falar para você. Abandona, larga ele, larga ela. Então nós devemos saber de quem a gente ouve conselho. Nós devemos se preocupar, irmãos, se preocupar com quem a gente ouve conselho, porque senão nós entramos em caminhos que não tem mais volta. Nós se distraímos e fugimos do foco, que é Jesus. Amém? Meus irmãos, eu já vou entregar o microfone, eu já vou agradecer a minha oportunidade, agradecer por esse ministério que está incrivelmente organizado, maravilhoso, que Deus abençoe grandemente. Eu tava ali orando, eu tava ali ajoelhadinho orando, que eu cheguei atrasado, molecagem minha, irresponsabilidade minha. Eu tava ali orando, aí eu vi uma voz, um trovão, uma voz grossa. Quem é esse cara aí, cheio da autoridade aí, que tá falando no microfone? Aí quando eu cheguei ali, fui ver nosso irmão, falei, olha, que Deus abençoe grandemente esse ministério que me constrange muito, que quando eu chego aqui eu sou muito bem recebido. Então eu fico muito constrangido com isso, né, irmãos? Para quem veio do pouco, para quem já foi humilhado, né? Ser exaltado é até novidade, né? É igual a mulher que foi espancada. Quando o marido é muito bom, a mulher até desconfia. Se o marido não trai, então, vixi. Ô meu bem, dá o celular aí. Toma. Se apagou, né? Então, Deus é bom demais, irmãos. Deus ele é maravilhoso. Deus tem muita honra para as nossas vidas. Amém? Para quem, irmãos, para quem já entregou o recado de Deus e quando desceu do altar, o pastor falou assim, ó, Deus não fala de lá para cá, Deus fala daqui para lá. Aí, irmãos, quando chega aqui é bem recebido, o cara fica até, o que está acontecendo? Mas Deus é bom, irmãos. Deus é bom e eu quero agradecer a pastora, o pastor. Glória a Deus. Que Deus tenha um lindo chamado na vida dele. Deus é bom demais, irmãos. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Seja Maria em todo o tempo. Ouve Jesus. Ouça Jesus. Porque Jesus não muda, irmãos. Jesus não se corrompe. Eu me corrompo. O pastor se corrompe. A pastora se corrompe. Todo mundo se corrompe. Menos Jesus. Amém? A palavra dele é única e verdadeira. Ela não muda. Eu posso falar para você, eu gosto de você, e amanhã eu falar que eu te odeio. Que eu sou falho e pecador. Mas Jesus não, irmãos. Então, irmãos, ó, amigo, Jesus, conselheiro, Jesus. Não estou dizendo que você não pode ter amigo nem conselheiro carnal, hein? Vigia. Vai andar sozinho falando que eu que falei, não. Então, amigo, Jesus, conselheiro, Jesus, conforto, Jesus, amém?
Seu melhor amigo tem que ser Jesus, irmão. Leva para sua casa Jesus, fica com ele, conversa com ele. Seja doido por Jesus, irmão. Se você quiser, chama Jesus para... Separa uma mesa para ele, uma cadeira para ele, fala, Jesus, senta aqui, vamos jantar junto. Seja louco, seja maluco por Jesus, amém? Irmãos, o mundo lá fora faz cada loucura com os enganadores que o povo adora. O povo faz cada loucura, irmãos. Então a gente tem que dar honra ao nosso Jesus, amém? Glórias ao Senhor, irmãos. Eu quero fazer uma oração que eu já vou entregar. Eu já vou encerrar minha participação aqui, pela misericórdia de Deus, irmãos, amém? Como eu falei, comentei aqui, né? Se você gostou do culto, irmãos, você venha na sexta, você venha no domingo. Se você não gostou do culto, você venha na sexta, você venha no domingo, amém? Ora a Deus. Se você não gostar do pregador, você vem do mesmo jeito. Se você não gostar do pastor, você vem do mesmo jeito. Pastora, vem do mesmo jeito, amém? Ora a Deus, irmãos. Porque sempre vai ter um que a gente não vai muito com a cara. E tá tudo bem, irmão, tá tudo bem. Eu não sou obrigado a que você goste de mim. Ah, o fulano gosta de você. E daí? Eu vou obrigar ele a gostar de mim? Não tem como, irmãos, amém? Glória a Deus, Deus é bom, irmãos. Se coloca de pé. Eu vou fazer uma oração. Nós vamos orar a Deus. E eu quero que você incline o seu coração ao Senhor. Eu quero que você ore a Deus comigo. Clame a Deus comigo, irmãos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus de poder e Deus de glória. Pai, a tua palavra foi pregada, Deus. A tua misericórdia esteve comigo, Pai. A tua misericórdia, o teu amor, a tua graça, Espírito Santo da verdade. Deus de poder e Deus de glória, Santo do Santo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus de poder e Deus de maravilha, Pai, eu te peço, abençoa, Pai, este povo, este rebanho, abençoa a tua igreja, Pai, abençoa, Deus, a vida dos pastores deste lugar, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, dos obreiros, Pai, faça a tua vontade, faça a tua obra, tenhas liberdade, Pai, que o teu Espírito Santo manifeste, Pai, manifeste neste local, ó Pai, pelo poder do teu santo nome, Jesus, Espírito Santo da verdade, vai repreendendo todo espírito de depressão neste lugar, Pai. Todo espírito de tristeza neste lugar, ó Pai. Toda angústia, toda aflição, Pai, que o Senhor jogue por terra, Pai. Nesta hora, pelo poder do teu santo nome, Pai. Faça a tua vontade, faça o teu querer, ó Pai. Tu és santo, tu és maravilhoso, Pai. E tu és fiel, Espírito Santo da verdade. A tua graça nos basta, Pai. O teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Espírito Santo da verdade. Oh, Deus Santo, Deus de poder e Deus de graça, Espírito Santo da verdade, tu és maravilhoso, Pai. Glória a Deus, irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus. Deus é bom demais, irmãos, amém? Glória a Deus, irmãos, não é para mim, que sou miserável, mas é para Jesus. Se aplauda o Senhor mais uma vez.